queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 21. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando, ao longo da nossa aula. Tudo isso vai ajudá-los a responder as atividades. Ajuda também, ao longo da aula, vocês irem anotando a fixar melhor a matéria. Então, por favor, não deixem de ter em mãos esses materiais. Tudo isso vai auxiliá-los dessa forma, ok? Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a arquitetura e identidades culturais em Santa Catarina. Então, a gente vai conversar sobre esses aspectos, arquitetônicos, aquilo que a gente vê, em relação à arquitetura e como isso reflete na nossa identidade cultural aqui dentro do estado. Qual é o nosso objetivo? É conhecer a arquitetura deixada pelos colonizadores, do estado e no estado aqui de Santa Catarina, ok? Então, só para a gente relembrar, contextualizar um pouquinho aqui, Santa Catarina foi povoada por povos de diferentes etnias. Passou por invasões, revoltas, revoluções separatistas, ao longo da sua história. Tudo isso a gente já viu, vocês já viram em aulas anteriores, em anos anteriores, nessa questão de revoluções, ali essa questão histórica do estado, vocês já conhecem um pouco. Depois da chegada dos portugueses, Santa Catarina recebeu então ao longo dos séculos levas de diferentes imigrantes europeus, dentre eles os alemães, italianos, e em menor número ali açorianos, poloneses, ucranianos, holandeses, austríacos e também japoneses. A arquitetura típica e os monumentos espalhados pelo estado remetem à cultura dos seus então colonizadores, dessas pessoas que para cá vieram, se estabeleceram, cresceram, prosperaram e deram origem, deram continuidade ao povo que nós temos hoje aqui, que forma então essa população do estado de Santa Catarina. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão de arquitetura e monumentos presentes aqui no estado. O interior do estado guarda caminhos e resquícios desse desbravamento e da colonização do Brasil como um todo, não só aqui do estado de Santa Catarina. A Coxilha Rica, que é uma região em Lages, é um exemplo disso. Situado a mais de 1000 metros acima do nível do mar, o local é repleto de centenárias fazendas de criação de gado. No passado, foi caminho dos tropeiros, que levavam o gado do sul para o sudeste do Brasil. Então, atravessavam esses estados lá do Rio Grande do Sul até chegarem ali ao sudeste, ali a região de São Paulo. Então, atravessavam Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, para chegarem em São Paulo. E o que acontecia? Tinha esse corredor aqui de tropas, considerada a primeira ligação terrestre entre o sul e o sudeste do Brasil. O caminho das tropas, traçado ali no século XVIII, passava pela Coxilha Rica, que é essa região de Lages, Então, como nós estamos conversando sobre esses monumentos, essas questões arquitetônicas no estado, por isso passava aqui pela Coxilha Rica. Esse corredor de tropas data possivelmente ali da segunda metade do século XIX, tendo sido erguido por trabalhadores escravizados nas fazendas da região. Vocês sabem por que faziam isso aqui? Para que o gado não se espalhasse para essas terras ao redor. Isso aqui são pedras amontoadas umas sobre as outras, super encaixadas ali umas nas outras. Não tem nenhum tipo de argamassa, nenhum tipo de cola, É só realmente pedra encaixada uma na outra. Formava como se fosse um muro ali, que ficou esse corredor. Então, aqui por dentro passava, os tropeiros e o gado ali, aquilo que eles estavam levando ali para aquela região sudeste, então do sul para o sudeste, eles passavam aqui por dentro, então tinha esse corredor aqui dentro desse corredor para que o gado não se espalhasse. Aí, passando um pouco, de região, a gente tem aqui Florianópolis, então. O Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, possui o maior conjunto de
edificações preservadas do período colonial na ilha de Santa Catarina, né? A ilha de Santa Catarina é a cidade de Florianópolis. Em 1760, após o estabelecimento dos casais açorianos, foi construída então uma capela que guardava a imagem de Nossa Senhora da Lapa. Então, essa capela está até hoje, né, lá no local, e ela data do ano de 1806. Então, é um vestígio arquitetônico, né, dos açorianos na ilha de Florianópolis. Depois, dentro ainda da ilha, a gente tem uma outra região, ó, contrastando, nossa senhora, tá difícil, né, prof? Contrastando com o padrão da igreja, as habitações, né, daquela região possuem traços bem mais simples, em sua maioria são edificações, né, que possuem o partido arquitetônico colonial, com regularidade, né, das aberturas e mínimos elementos decorativos. Então é bem simples, ó, né, a casinha, bem simples, mas é um padrão arquitetônico açoriano, né? Os Açores são uma região lá de Portugal, né, que tem essa característica aqui de edificações. Então, a gente consegue encontrar isso no Ribeirão da Ilha. Além dessa igreja, que data ali de 1806, a gente tem também as construções residenciais. Depois, um outro bairro de Florianópolis que guarda também, né, esses colonizadores, essa herança açoriana, é Santo Antônio de Lisboa. Recebeu seus primeiros colonizadores a partir de 1698 e se transformou em freguesia em 1750. Freguesia era o que, na época, né, poderíamos denominar de bairro, né? A igreja denominada Nossa Senhora das Necessidades foi consagrada em homenagem à devoção, né, a uma santa portuguesa. Então, a igreja também, ó, data, né, de uma época ali de colonização. Depois, passando de Florianópolis, a gente vai para Laguna. Então, descendo um pouco, a gente saiu lá de Lages, foi para Florianópolis, agora desce um pouco para Laguna. Laguna, né, é formada a partir do porto original e abriga cerca de 600 imóveis, o centro histórico de Laguna. A cidade testemunhou importantes momentos da Revolução Farroupilha, né, que foi a Guerra dos Farrapos. Essa revolução, então, foi o quê? A separação lá do Rio Grande do Sul, do restante do Brasil, e fez, né, chegou até Laguna, porque Laguna tinha justamente esse porto, que era importante para os farrapos ali, escoarem, então, a sua produção. Eles tomaram Laguna, tomaram aquela região por causa do porto e proclamaram, então, né, em solo aqui catarinense, a República Juliana, né, que se separou, então, do Brasil por algum tempinho ali. Foi um período curto, mas houve, né, esse momento histórico aqui dentro do estado. E foi, né, a terceira Laguna, além de tudo isso, foi a terceira povoação portuguesa no litoral de Santa Catarina. Então, durante a segunda metade do século XIX, os comerciantes desfrutaram, né, de uma boa situação econômica, o que possibilitou maiores condições de vida para, né, aquela população, então, local. Esse período, que é conhecido como a época áurea de Laguna, resultou em algumas construções, né, do centro histórico que testemunham a riqueza da cidade. Então, como tinha mais dinheiro circulando, é uma época áurea, né, dinheiro entrando, os comerciantes locais então puderam fazer, né, erguer belas construções que até hoje estão lá. Na virada do século XIX para o século XX, com o enriquecimento da população, a cidade testemunhou tanto o desenvolvimento urbano quanto intelectual, né? Um desenvolvimento mais significativo, né, em relação ali ao desenvolvimento desde a sua fundação. Surgiram nessa época teatros, ali o Teatro 7 de Setembro. Atentem às datas para vocês verem o quão antiga é essa cidade, o quão antiga é a região e o nosso estado, né? Então, existe muita história por trás de tudo isso, por trás dessas edificações ali. Imaginem quantas pessoas já habitaram, quantas famílias, né, já puderam viver ali, construir a sua vida. Então, atentem às datas ali, ó.
Teatro 7 de Setembro de 1858, o primeiro jornal também dessa mesma data, ali próximo ali, 1878, o Hospital de 1879, o primeiro hotel, cinema, iluminação pública a petróleo de 1891, mercado público de 1893, esse mercado, antigo mercado, né? O Jardim Calheiros, né? A gente tem um chafariz ainda, as palmeiras, né, de iluminação, daí a gente já entra ali a partir do século XX, 1914, biblioteca pública, né? O prédio do Banco Nacional do Comércio de 1925, então são monumentos históricos, isso conta a história, não só ali daquele município, como do estado como um todo. Então, algumas edificações aqui, ó, a gente tem, ó, o Centro Histórico de Laguna aqui. Esse aqui, essa imagem eu escolhi porque ela está escrita aqui, ó, vende-se. Vocês estão a fim de comprar um prédio histórico de Laguna? Se vocês nunca tiveram a oportunidade de conhecer Laguna, espero que um dia vocês possam conhecer, e realmente é um centro histórico. As construções que nós vemos, né, na cidade, principalmente, são exatamente assim, ó, construções antigas, históricas, né, bem diferentes, né, do que a gente tem agora, construções modernas, então é bem interessante. Se um dia vocês puderem conhecer, espero que vocês possam ter essa oportunidade de ver, né, esse resquício de história do nosso estado. O patrimônio urbanístico e arquitetônico do Centro Histórico de São Francisco do Sul. Então agora a gente passa de Laguna para São Francisco. São Francisco já é um pouco mais próximo aqui de nós, né? Possui cerca de 400 imóveis tombados pelo IPHAN. Então, o IPHAN é o órgão do governo que regulamenta, né, o tombamento. O que é tombamento histórico? É quando aquele imóvel ele é, então, reformado, né? Se tem condições de reforma, ele é reformado, só que ele precisa manter o padrão original dele de construção. Então, ele se torna um patrimônio histórico. Antigos casarios, né, em estilo colonial, sambaquis, antigas igrejas, 150 casas e monumentos que compõem esse patrimônio tombado. A cidade de São Francisco é uma das povoações mais antigas do Brasil e recebeu ao longo, né, da sua história navegadores de diversas nacionalidades, principalmente franceses e espanhóis, além, né, da colonização mais significativa, que foi a colonização açoriana. Então, imaginem, próximo de nós, uma das cidades mais antigas do Brasil, das povoações mais antigas, né, do nosso Brasil como um todo, São Francisco do Sul. Então, aqui a gente tem o Mercado Público de São Francisco, aqui outro monumento, ó. Então, o tombamento é isso, você manter as feições originais, ó. Isso aqui não pode ser demolido, não pode ser modificado aqui. Essa fachada, ela precisa ser mantida, tá? Isso é o tombamento histórico de IPHAN. Italianos, né? Agora a gente passa, né, para uma outra ali nacionalidade. Os italianos foram a maior corrente de imigração do estado. Em todas as regiões turísticas, a gente tem municípios, né, de colonização italiana e com edificações típicas, feitas com tábuas largas e pesadas. Algumas, né, têm elaborados lambrequins, que são decorações ali, e outras com varandões, né, e vistas espetaculares, grandes varandas. Então, essa é mais ou menos a forma, né, arquitetônica italiana. Destaque para a cidade de Uruçanga, Orleans, Rodeio, Nova Trento, Tangará, Pinheiro Preto, Ascurra, Botuverá, entre tantas outras. E Nova Veneza, a atração é o conjunto de casas de taipas de pedra, construída pelos imigrantes. Então aqui, ó, por que casas de taipa? Taipa é a mesma coisa que a gente viu lá no Caminho das Tropas, aquelas pedras encaixadas umas nas outras, que não tem nenhuma cola entre elas, isso se chama taipa. Então, aquele lá era um corredor, né, era cerca de taipa, e aqui a gente tem as casas de taipa. Então, são pedras encaixadas umas nas outras. E aqui, ó, também, ó, um típico, né, arquitetônico aqui italiano, e em Nova Veneza, as casas de pedra, as casas de taipa.
a gente passa para os imigrantes germânicos, né, os outros europeus, né, que vieram para cá, imigrantes germânicos, alemães ali, começaram a chegar a Santa Catarina a partir de 1829. E um dos traços marcantes, né, da sua presença são, além, né, da culinária, da língua, né, as edificações, com estruturas aparentes de madeira e paredes de tijolo maciço. Característico da estrutura Eixaimel. Então, municípios de origem alemã conservam exemplares, né, desse tipo de arquitetura, desse tipo de patrimônio. Tem São Pedro de Alcântara, que foi a primeira colônia, né, alemã, né, germânica, aqui dentro do nosso estado. Blumenau também tem bastante desse tipo de construção. Joinville, São Bento, nós temos aqui lá na Estrada Dona Francisca, tem, né, casas nesse estilo. E principalmente Pomerode, que possui mais de 300 construções desse estilo e está no circuito da Rota do Eixaimel, que é uma rota turística que tem aqui no estado, só, né, com esse tipo de casa espalhada pelo estado. Então, é esse tipo de casa aqui, ó, Eixaimel. É as madeiras, né, e os tijolos aparentes aqui. Depois a gente tem a cidade de Itaiópolis também, que recebeu, né, uma chancela de paisagem cultural brasileira, que é uma porção peculiar do território nacional, que representa, né, o processo de interação do homem com o meio natural, a qual, né, a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores, né. Isso é uma característica e uma descrição do próprio IPHAN. Então, na cidade de Itaiópolis, a gente tem propriedades rurais, casas, ranchos, hortas, pomares, jardins, dialetos, culinária, festividades, né, tradições, né, agrícolas ali dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir do século XIX. Então, Itaiópolis é uma mescla ali de alguns imigrantes, né, os pomeranos, a gente tem também os ucranianos, então são essa mescla ali e todos eles se utilizaram, né, desses tipos aqui de tradições que foram passadas, né, adiante, e por isso Itaiópolis é, né, essa paisagem cultural brasileira. A arquitetura tipicamente tirolesa e encantadora, né, da cidade de Três Itilhas remete aos austríacos, né, porque ela foi fundada por esses imigrantes em 1933. Ela se destaca, né, no interior do nosso estado, com os sinos na entrada das casas e as portas e janelas em madeira trabalhada. Então, os imigrantes austríacos deixaram, né, essa marca aqui no nosso estado a partir da cidade de Três Itilhas. Então, é isso, pessoal. Conhecemos um pouco, fizemos uma viagem, né, pelo nosso estado em relação à arquitetura, fomos do litoral ao interior, passamos aqui por São Bento, ali com a arquitetura Eixaimel. Não deixem, então, de fazer as atividades. Se vocês ficaram curiosos, né, e querem conhecer mais alguma coisa, então busquem, procurem, não se restringam somente ao que nós estamos conversando aqui, podem buscar mais informações e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!